Olá, boa tarde. Eu sou Olivia Couto. Está comigo aqui hoje a doutora Pamela Moreira, o doutor Boa Bruno tarde. Coutinho. Boa tarde. Somos advogados especialistas em tributos previdenciários da BMS Projetos Consultoria e hoje vamos falar sobre a LGPD. Doutor Bruno, com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção aos Dados, quais você considera que são os principais impactos causados nas empresas? Na verdade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a LGPD ela não trouxe nenhum tipo de mudança de como é que, como algum tipo de restrição ao uso de dados, mas sim ela trouxe regras para que nós possamos dar maior transparência ao titular desses dados. Então, antes, muitas pessoas forneciam seus dados em diversas ocasiões, mas não sabiam realmente o porquê que aqueles dados eram coletados e para que eles seriam utilizados. Então, atualmente, com o advento da LGPD, isso tornou-se obrigatório dar essa transparência. E os dados que já foram coletados no passado, eles também estão abrangidos pela LGPD? Sim, eles também são abrangidos, porque a legislação ela não informa nenhuma, ela não vale somente da sua entrada em vigor para frente. Todos os dados que já foram coletados, é necessário que todas aquelas empresas ou pessoas físicas que fazem um uso comercial desses dados façam, digamos assim, a publicidade de como eles são utilizados. Tanto que, atualmente, ao acessar qualquer tipo de site na internet ou acessar qualquer tipo de aplicação, você consegue perceber que existem políticas de privacidade e políticas de cookies ali bem à mostra, que isso é um reflexo dessa legislação que entrou em vigor. Perfeito. E um ponto de dúvida que surgiu é se todo dado pessoal, né, que for divulgado precisa ter o consentimento da pessoa. Não necessariamente. Existem situações em que, por exemplo, quando um dado pessoal ele é tornado público pelo seu titular, não é necessário consentimento, até porque aquela informação está ali exposta, então qualquer um pode utilizar. E também existe a hipótese da utilização do dado para que possa haver algum tipo de... para que possa resguardar, né, o controlador dos dados para responder algum tipo de processo judicial ou alguma outra questão que seja importante ali utilizar. E caso eu assine uma autorização que não tem uma redação muito clara quanto ao consentimento da divulgação dos dados e os dados sejam divulgados? Bom, nessa hipótese do termo de consentimento não ser muito claro, é muito importante, inclusive a própria lei trouxe essa disposição, falando que caso esse termo não esteja claro, esse termo se torna nulo e, consequentemente, vale como se não houvesse consentimento para utilizar aquelas informações, porque o titular dos dados não necessariamente vai ser uma pessoa que tenha conhecimento de um vocabulário mais rebuscado, com aquele excesso de juridiquês, então tem que ser algo bastante claro para que a pessoa possa ter acesso quando ela quiser e ela consiga entender de fato como aqueles dados são utilizados. Entendi. E neste momento, o doutor acha que é possível alguma empresa ser autuada pelo descumprimento de alguma dessas normas? Então, nesse momento, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados ela ainda não existe, digamos assim. Ela ainda vai ser criada. A legislação ela entrou em vigor, mas a autoridade que vai fazer todo esse controle ainda não foi criada e vai ser criada, acredito que no ano que vem. Mesmo assim, o titular dos dados ele pode queixar-se, ele pode denunciar qualquer tipo de fraude no uso dos dados ou qualquer outra situação através de outros órgãos, como por exemplo o PROCON, que defende o consumidor, ou até mesmo pode entrar com ação judicial. Tanto que, a partir do momento que a legislação entrou em vigor, nós tivemos aí diversos casos. Um foi bem emblemático, que foi logo no início, em que um consumidor ele processou uma construtora que estava divulgando os dados dele para parceiros, para que esses parceiros pudessem, enfim, oferecer móveis, etc. Então, isso aí já é um indicativo muito grande de que mesmo a NPD não estando ali para poder, não estando vigente, existem outros órgãos em que o titular dos dados pode se socorrer. Então, nesse cenário, né, diante desse risco iminente, quais as medidas práticas que as empresas devem tomar? O primeiro de tudo é revisar todo o procedimento de coleta de dados e também na circulação e uso de dados, porque em algumas situações pode ser que o cuidado ele seja negligenciado, como por exemplo, uma empresa no setor de departamento pessoal, em que ali você trata com informações relacionadas à saúde das pessoas, etc. Dá um treinamento adequado para que essas pessoas tenham cuidado com essas informações
e essas informações elas não sejam divulgadas, outros possam tomar conhecimento, ou até mesmo para que ela, enfim, caia na boca de todo mundo. Isso é uma situação específica na parte do departamento pessoal, mas, consequentemente, isso pode acontecer em outras esferas aí da vida. E uma outra questão também é relacionada ao investimento em tecnologias para que a empresa fique menos suscetível a ataques de hackers, algo que é muito comum porque a informação é algo valiosíssimo. É algo assim que pode quebrar empresas, é algo que pode manchar a reputação de alguém, e isso acaba sendo algo fundamental. Entendi. Muito obrigado, doutor Bruno. Por hoje é só. Eu que agradeço. Qualquer dúvida, pessoal, entre em contato com a BMS Projetos Consultoria. Boa tarde.